Sua carreira pode ir muito além do mercado tradicional. Você pode ganhar mais, ter um plano de saúde decente, um vale-alimentação recheado, ser reconhecido como especialista, ter mais dinheiro para viajar nas férias com a família, trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo, inclusive ganhando em dólar. Se você é uma pessoa com formação acadêmica, que estudou, se dedicou, fez tudo certo, mas hoje não trabalha na sua área, ou trabalha num cargo que não reflete todo o seu potencial, nem o seu esforço. Então essa aula é para você. Porque o que ninguém te contou é que empresas de tecnologia estão contratando profissionais formados fora da TI e valorizando por suas competências, que o mercado tradicional, inclusive, ignora. E você não precisa jogar fora a sua formação. Talvez você só precise mudar a rota. Nessa aula eu vou te mostrar como funciona o mercado SaaS por dentro, por que ele contrata tanta gente formada em outras áreas e qual é o primeiro passo real para você sair da estagnação profissional com estratégia, não com tentativas e erro. Talvez, em algum momento, você tenha começado a achar que o mercado simplesmente não tem espaço para você. Você se formou, se esforçou, investiu, mas hoje trabalha num cargo que não reflete tudo o que você sabe, tudo que você pode e tudo que você construiu até aqui. E com o tempo, isso vai criando uma sensação assim silenciosa de frustração. Não é desespero, é aquele pensamento constante de que eu sei que eu poderia estar melhor do que isso. O que quase ninguém te explica é que isso não acontece porque você escolheu errado. Muitas vezes acontece porque o mercado tradicional tem menos espaço do que pessoas qualificadas. E também nem sempre consegue oferecer ambientes onde realmente você se encaixa e consegue crescer. Tem gente formada em administração em cargos operacionais. Gente que é formada em direito que nunca exerceu em pedagogia, enfermagem, contabilidade, engenharia, trabalhando muito e ganhando pouco, sem perspectiva clara de crescimento. E isso não é falta de esforço, é um subaproveitamento. Agora, o que talvez você nunca tenha parado para pensar é que existe um outro tipo de empresa crescendo todos os dias, que funciona com uma outra lógica. Empresas de tecnologia, especialmente as empresas SaaS, que não contratam apenas pelo rótulo da profissão, mas pela capacidade de pensar estrategicamente, de organizar as coisas, comunicar, resolver problemas e lidar com pessoas. É isso que as empresas valorizam tanto. Profissionais com formação acadêmica, mesmo quando essa formação não é em tecnologia. O problema é que quase ninguém te apresenta esse mercado. Ninguém te explica exatamente onde estão essas empresas, como elas contratam inclusive gente que está fora de TI, que pode ser visto como uma boa candidata ou um bom candidato. E quando você não conhece esse caminho, é fácil achar que não existe jeito. E nessa aula eu vou te mostrar exatamente isso. Como esse mercado funciona por dentro, por que ele valoriza tanto profissionais formados de outras áreas e qual é o primeiro passo real para transformar a sua formação em uma ponte para uma carreira muito melhor, com clareza, com estratégia e sem romantizar a transição de carreira. Fica aqui comigo até o final, porque você vai entender isso, e entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga as possibilidades profissionais. Quando a gente fala em empresa, é normal que a sua cabeça vá direto em cargos tradicionais. Um analista administrativo, um analista contábil, RH, faturamento, atendimento, auxiliar disso, assistente daquilo, e aí quando alguém fala em empresa de tecnologia, a pergunta vem quase automática. Tá, mas onde eu entro nisso? Porque na sua cabeça, assim como já foi na minha, tecnologia é código, é desenvolvimento, é programação, coisas que nunca fizeram parte da sua realidade.
Só que as empresas de tecnologia, especialmente essas empresas SaaS, elas não funcionam como as empresas tradicionais. Elas não vendem um produto físico, elas vendem um uso contínuo. Um software só se paga e só gera lucro quando muitos clientes entram e continuam usando. E é exatamente por isso que essas empresas precisam tanto de profissionais que entendem de negócio, né, de processo, de rotina empresarial, de relacionamento humano e do dia a dia do cliente. Cargos, por exemplo, como SDR, Inside Sales, Customer Service e principalmente Customer Success são cargos importantes. Eles não são menores, eles são estratégicos. Customer Success, por exemplo, ele existe para garantir que o cliente realmente use o sistema, aplique no dia a dia dele e veja valor naquilo que ele comprou. Porque quando o cliente não entende, não aplica, e não vê o resultado, ele vai cancelar e não gera receita. E a empresa de software, ela não quer cancelamento, ela quer retenção, crescimento, previsibilidade. Por isso, empresas SaaS valorizam tanto profissionais com formação acadêmica, para uma visão consultiva, pessoas que sabem analisar cenário, que entendem a rotina de uma empresa, que conseguem conversar com gestores, com coordenadores, donos de negócio, que fazem perguntas certas e ajudam o cliente a ter resultado. É aqui que administradores, contadores, profissionais de RH, pessoas de saúde, né, de educação, engenharia, direito, aqui que elas entram para falar a língua do cliente. Não é apesar da formação delas, não é apesar da sua formação, é por causa da sua formação. Uma empresa de software, ela não tem só desenvolvedor, programador, arquiteto de software, design. Ela precisa de suporte, de atendimento consultivo, de especialistas que entendem do mercado para o negócio ser sustentável. O que acontece é que esse caminho, ele quase nunca fica visível para quem está fora do mercado de tecnologia. Esses cargos, eles existem e eles são estratégicos, como eu disse, e são bem valorizados, mas raramente apresentados como uma opção para profissionais de outras áreas. E é exatamente essa ponte que eu vou te mostrar. Imagina uma empresa que contrata um software financeiro para organizar fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, relatórios, indicadores. O sistema é robusto, ele tem recurso para tudo. Pensa aí. Mas na prática, ninguém sabe exatamente como encaixar isso na rotina financeira da empresa. Então, cada pessoa que contrata o sistema às vezes lança de um jeito. Os relatórios não batem, as decisões continuam sendo tomadas no achismo. E aí é nesse ponto que o Customer Success entra. Alguém que entende de processos, de números, de rotina financeira e consegue olhar para o cenário e dizer para o cliente, olha, se vocês organizarem dessa forma, esse dado, aí vai começar a fazer sentido para vocês. Então, quando o cliente entende, ele aplica, ele começa a ver resultado. E aí ele permanece. Quando ele não entende, ele vai cancelar. Então, o CS, que a gente chama, atua dessa forma consultiva. Ele entende o negócio do cliente, a rotina da empresa, os processos internos, os desafios daquele segmento. E aí é mais fácil de ajudar o cliente a aplicar o sistema no dia a dia e até expandir a receita, porque ele sabe o momento certo de oferecer uma nova oferta para ajudar o cliente a crescer. É por isso que as empresas SaaS, elas valorizam tanto pessoas com essa formação acadêmica. Um administrador, ele vai entender o fluxo do processo, de indicador. Um profissional de RH, ele vai entender de pessoas, de estrutura. Alguém na área financeira vai entender de controle, de análise. Pessoas de saúde, educação, jurídico, engenharia, entendem a realidade do cliente que está lá do outro lado. E isso não é um detalhe, isso é ativo estratégico.
Na prática, o dia a dia de um CS, ele vai envolver, sim, reuniões com os clientes de diagnóstico, reunião estratégica de acompanhamento dos resultados, relacionamento de longo prazo, expansão de receita. Então, não é sobre seguir um script, é sobre pensar, analisar e orientar o cliente. E é exatamente por isso que essas empresas, elas pagam bem, elas oferecem um crescimento e permite também trabalho remoto, híbrido, para profissionais dessa área. Porque quando os clientes crescem, a empresa cresce junto. O que trava a maioria das pessoas não é a falta de capacidade para esse cargo, é não saber que esse cargo existe, como ele funciona e como pode se posicionar, né, para ser vista como alguém pronta para ele. E quando você entende isso, algo muda. Você para de ver, você para de se ver, na verdade, como como alguém assim fora da tecnologia. E aí começa a se ver como alguém extremamente necessário para esse mercado. E deixa eu te contar por que eu digo isso com tanta clareza. Antes de trabalhar com tecnologia, eu vivi muitos anos no mercado tradicional. Teve uma fase da minha vida, inclusive, que eu acordava 4 horas da manhã lá em Niterói para conseguir estar 7 horas da manhã no Rio de Janeiro. Pegava 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. Estudava, me esforçava. Inclusive, depois disso, eu fiz faculdade de administração, me formei, passei por áreas financeiras, comerciais, mas mesmo assim, com o tempo, eu comecei a sentir que tinha um teto para o meu crescimento. Eu tinha responsabilidade, formação, mas eu estava assim, sem estrutura, né? Crescia devagar e também as estruturas me ofereciam pouca flexibilidade. E a virada veio quando eu entendi que eu precisava de algo diferente. Não por uma ambição, mas por necessidade de qualidade de vida mesmo. E foi nesse momento que eu entrei no mercado de tecnologia e comecei a atuar. Passei por SDR, mas também por Customer Success. E em poucos meses a minha formação passou a ser valorizada. Com visão, né, pela visão de processo, de negócio, de pessoas. E essa visão deixou de ser um detalhe e passou a ser um diferencial. E eu cresci, transitei por diferentes áreas e cheguei à liderança de Customer Success e operações. Foi vivendo isso na prática que eu aprendi algo muito importante. Existe um caminho real para profissionais formados entrarem e crescerem em tecnologia. Mas ninguém mostra esse caminho com clareza. E até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu 3 coisas importantes. Primeiro, existe um mercado em crescimento, empresas SaaS, que precisam de profissionais formados mesmo fora da tecnologia. Segunda coisa, existem cargos estratégicos como Customer Success, onde a formação acadêmica e a visão de negócio são diferenciais reais. E terceiro, o que trava a maioria das pessoas não é capacidade, é falta de direção. O problema é que sem o caminho claro, as pessoas tentam entrar em tecnologia no escuro, aplicam para vagas erradas, se posicionam de uma forma genérica, falam a língua errada nos processos seletivos. E quando não funciona, acham que não é para mim. Foi exatamente para evitar esse desperdício de tempo, de energia e frustração que eu organizei tudo o que eu vivi e aprendi em um método claro. Eu chamei esse método de Rota Tech, porque ele não começa na vaga, ele começa na visão. Com ele você deixa de consumir informação solta e passa a ter um critério claro para escolher aonde entrar, onde investir energia e onde a sua formação realmente vai fazer diferença. Em vez de tentar qualquer vaga, você passa a agir com direção. Cada movimento deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma escolha estratégica. É aqui que você para de andar em círculos e começa a avançar com intenção. E a partir disso, vem o posicionamento.
Você aprende a traduzir tudo que já passou para a linguagem de um mercado de tecnologia. O seu currículo, o seu LinkedIn, a forma como você se apresenta, passa a refletir alguém pronta para atuar no mercado tech. Sem mentir, sem inventar experiência e sem também se diminuir. Com isso tudo organizado, você passa para uma parte prática. Aprende também onde estão as vagas reais, como se candidatar com estratégia, como se preparar para as entrevistas, falando exatamente o que as empresas de tecnologia esperam ouvir. Não no improviso, mas com segurança. O Rotatec, ele não promete atalhos nem resultados mágicos, ele promete direção, um caminho que começa na visão e passa pelo posicionamento para te levar a uma contratação, sem jogar a sua história fora, usando tudo que você já construiu como ponto de partida. Teve um momento na minha vida que eu entendi que não dava mais para empurrar as coisas com a barriga. Até ali eu tentava me convencer que era só uma fase, mas depois melhorava, que era assim mesmo. Mas chegou um ponto que ficou tudo muito claro para mim. Continuar daquele jeito teria um custo alto demais. E esse momento foi quando meu esposo ficou doente. Uma doença autoimune, incapacitante. De repente tudo mudou. Da água para o vinho. Antes era um desejo apenas de crescimento de carreira, agora virou necessidade. Eu precisava de flexibilidade, precisava de autonomia, precisava estar mais presente. Não era sobre crescer rápido, era conseguir continuar trabalhando, sem abrir mão da minha vida pessoal. Eu entendi com muita clareza o quanto escolher o mercado certo muda tudo. Se eu tivesse presa num modelo rígido, horários inflexíveis e estruturas que não se adaptam, eu simplesmente não teria conseguido fazer tudo isso. E foi nesse contexto que o mercado de tecnologia deixou de ser apenas uma oportunidade de carreira e passou a ser uma solução real para a minha vida. Porque não é fácil, não é sobre um mercado perfeito, mas porque ele permite algo essencial. Escolha. Escolha de onde trabalhar, escolha de como organizar a sua rotina, escolha de crescer sem precisar sacrificar tudo. E é por isso que eu levo tão a sério esse caminho. O Rotatec, ele não foi criado para prometer uma vida idealizada. Ele foi criado para pessoas reais, com responsabilidades reais, que precisam de clareza antes de dar um passo tão importante. Eu sei que tomar decisão de carreira não é simples, não é algo que se faz na empolgação. Principalmente quando você já tentou outras coisas, já se esforçou e não quer errar de novo. Foi por isso que eu criei o Rotatec, não como uma promessa milagrosa, mas como um caminho estruturado para profissionais formados que precisam de direção antes de dar um passo importante. O Rotatec é para quem sente que já fez tudo o que dava para fazer no mercado em que está. Para quem não quer jogar a própria história fora, mas também não quer continuar parada, esperando algo mudar sozinho. Ele existe para te ajudar a entender que você realmente se encaixa no mercado de tecnologia, para te ajudar também a se posicionar com segurança, a avançar sem improviso. Se você chegou até aqui comigo é porque alguma coisa fez sentido para você. Talvez você tenha se reconhecido nas dores, nas dúvidas, ou até mesmo no desejo por mais flexibilidade e crescimento. Cada etapa existe para reduzir o seu erro, economizar tempo e aumentar suas chances de entrar nesse mercado. Você recebe um curso 100% gravado para assistir aí no seu ritmo, um acesso imediato à plataforma, uma jornada clara, sem enrolação, materiais de apoio que vão te facilitar aí a aplicação do dia a dia, tudo pensado para pessoas que trabalham e têm responsabilidade e precisam de objetividade. O Rotatec é para você que tem formação acadêmica, sente que
está aí subaproveitado no mercado atual e quer migrar para esse mercado de tecnologia aí, com consciência e bastante clareza. Não é para quem procura promessa rápida, que quer dinheiro fácil, não, e não está disposta aí a se posicionar de maneira estratégica. Aqui o foco é construção real. Hoje, o investimento para entrar nessa rota é apenas R$ 497, ou você pode também parcelar isso em apenas R$ 51,40 por mês. Não como um custo, mas como um passo consciente para mudar a rota profissional com menos risco e mais direção. E para você tomar essa decisão com tranquilidade, você ainda vai ter 7 dias de garantia incondicional. O primeiro passo para sair da estagnação é escolher uma rota. Clique no link abaixo para entrar no RotaTech. O acesso é imediato, o caminho é claro, da visão ao contrato. Te vejo lá.